Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. Vamos falar sobre o uso indiscriminado dos agrotóxicos e suas implicações para a saúde humana e do meio ambiente. Se o aplicador não estiver utilizando o EPI, ele pode ter a sua saúde prejudicada. Como deve ser usado e as graves consequências do mau uso. Realmente o agrotóxico é uma preocupação. Ainda mais assim na área médica, que principalmente na minha especialidade, que é a cirurgia pediátrica, no qual nós tratamos as malformações. Você vai conhecer também os procedimentos e locais corretos para a devolução das embalagens desses produtos. Quando ele vai comprar o seu produto, ele vai na revenda, então aquele revendedor tem que indicar para ele o local da devolução. Então fique ligado, o programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. Olha, no programa de hoje vamos conhecer os agrotóxicos, que são os produtos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento dos produtos agrícolas, cuja finalidade é combater a infestação de insetos nocivos à saúde de determinado cultivo. O maior problema nesses casos é o mau uso desses produtos por muitos agricultores. E isso tem trazido um transtorno enorme para a saúde das pessoas e do meio ambiente. Os agrotóxicos são importantes para a agricultura. Todavia, necessitamos de preocupação no seu uso, visando a proteção dos operários que os manipulam e aplicam, dos consumidores, dos animais de criação, enfim, do meio ambiente. O problema é que, em muitos casos, os produtores de lavouras não têm usado esses materiais de maneira correta. O uso do agrotóxico começa na propriedade rural, onde no receituário vai constar o preparo da calda. Se a pessoa que estiver preparando essa calda não estiver utilizando o EPI próprio, ele pode ser contaminado. Na hora da aplicação, se não houver o EPI ali, se o aplicador não estiver utilizando o EPI, ele pode ter a sua saúde prejudicada. Na utilização de agrotóxicos, tem que se utilizar esse equipamento de proteção individual, que vai evitar o contato do agrotóxico com a pele, a respiração desse agrotóxico pela pessoa que está manipulando ou está aplicando esse agrotóxico. Então é uma vestimenta de proteção para esse trabalhador rural. Se um proprietário for empregar para manusear sem o EPI, ele pode ser responsabilizado pelo Ministério do Trabalho, pode ser responsabilizado pela Vigilância Sanitária e pode ser responsabilizado pelos órgãos que fiscalizam agrotóxicos, como a Agdefesa. E o próprio CREA, porque se ele está utilizando, a pessoa não está recebendo assistência técnica na aplicação ali do agrotóxico. E também, se na utilização desse agrotóxico não se respeita o período de carência, pode-se ter um alimento contaminado, que vai prejudicar toda uma população que vai estar ingerindo o alimento com agrotóxico acima do limite máximo de resíduo permitido por lei. Para a elaboração de uma receita, é imprescindível que o técnico se dirija ao local com problema, para ver, avaliar, medir os fatores ambientais, bem como suas implicações na ocorrência do problema fitossanitário e na elaboração de prescrições técnicas. É importante que o proprietário rural, o fazendeiro, o pequeno produtor, na hora de comprar o agrotóxico, ele receba uma assistência técnica adequada. E aí ele vai utilizar o agrotóxico só realmente quando ele precisar. Porque hoje a gente tem consciência que se utiliza muito mais agrotóxicos que o necessário. E os agrotóxicos são potencialmente biocidas. Eles afetam o meio ambiente, afetam a saúde humana, segurança alimentar, a saúde ocupacional. Então, o produtor que recebe uma boa assistência técnica, ele vai utilizar o agrotóxico só quando vai precisar. O produtor que utilizar o agrotóxico sem esse receituário, ele pode ser responsabilizado. O preparo da calda
é uma das operações mais perigosas para o homem e o meio ambiente, pois o produto é manuseado em altas concentrações. Normalmente, essa operação é feita próximas às fontes de captação de água, como poços, rios, lagos, açudes, etc. Geralmente ocorrem escorrimentos e respingos que atingem o operador, a máquina, o solo e o sistema hídrico, promovendo dessa forma a contaminação de organismos que não são alvos, principalmente daqueles que usarão a água para sua sobrevivência. Esse problema é seríssimo, Ocorre muito do produtor estar manipulando com a mão, sem o EPI, e a gente já viu casos de alergia, tem estudos feitos pela Unicamp que mostram casos de defeito em feto, casos de cancerígenos. Então o produtor tem que tomar todo cuidado, que o mal que causa para a saúde pública às vezes não é imediato, mas ao longo do tempo vai causar sérios danos à saúde desse produtor, desse aplicador, desse trabalhador. A pulverização aérea tem que ser feita no registro no Ministério da Agricultura e o prestador de serviço tem que se registrar na Agridefesa. E ela é passível mais de haver deriva, porque ele é utilizado a uma altura maior e a concentração da calda, a quantidade que se aplica por hectare é muito menor. Então, as gotas são menores, a possibilidade de haver deriva é maior. E a gente já viu casos de se aplicar agrotóxico aqui no sudoeste de Goiás, de atingir cidades, populações, de haver reclamações de pessoas que estavam aplicando uma lavoura ali perto de uma cidade e de atingir um ambiente urbano. Isso é um problema seríssimo. Que hoje no estado de Goiás tem uma lei que prevê multa de até R$20 mil para quem faz esse tipo de utilização. E se proíbe na pulverização aérea, uma lei que foi editada em 2008, de até 2 quilômetros de ambientes urbanos de aplicar agrotóxico. Você só vai utilizar o agrotóxico se realmente ele for necessário naquela utilização. Isso só um profissional habilitado sabe fazer. Ele que tem os conhecimentos para fazer o manejo integrado de praga. Às vezes se utiliza o agrotóxico sem precisar. Então, é importante se ter uma assistência técnica efetiva, um receituário baseado no diagnóstico feito lá no local. Então é importante nesses aspectos todos, além da economia que foi citada antes, dos benefícios à saúde humana e dos benefícios ambientais. A maior dificuldade que eu vejo na questão do pequeno produtor é o responsável técnico. Normalmente, pequenos produtores, ele não tem condições de contratar um técnico. Aí que entra a responsabilidade do governo, através das empresas de assistência técnica, de disponibilizar assistência para esse pequeno produtor. No CREA nós temos a engenharia pública, e a gente pensa de criar a engenharia agronômica pública também nesse sentido, mas é importante que o governo, na assistência técnica ao pequeno produtor, através da Emater tem um papel importantíssimo nisso, e o governo está falando em reativar a Emater, que teve um tanto abandonada. É importante que se reative as ações da Emater, para esse pequeno produtor também receber essa assistência técnica. Quando você utiliza um agrotóxico, você tem um período que você não pode colher, é chamado de período de carência. Esse período é para o agrotóxico foi aplicado, que ele degrade, que o meio ambiente degrada esse agrotóxico. Então, quando ele é colhido, o resíduo que tem de agrotóxico ali está dentro do limite permitido, que não vai causar mal à saúde humana. Então, é importantíssimo respeitar isso que a gente chama de período de carência, que é o período da aplicação do agrotóxico até a colheita do produto. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. E claro, vamos continuar falando sobre o mau uso dos produtos agrotóxicos. É daqui a pouco, logo após o intervalo. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram-se pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer.
a maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin, a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. Estamos de volta do intervalo e no programa de hoje estamos falando sobre agrotóxicos e estamos abordando o mau uso desses materiais pelos produtores agrícolas, causando graves problemas de saúde e, claro, prejudicando o meio ambiente. O uso dos agrotóxicos em todo o mundo tem gerado inúmeros impactos negativos, tanto para o meio ambiente como para a saúde humana. As estimativas feitas pelas agências internacionais de saúde são extremamente preocupantes, indicando não só problemas de intoxicações agudas determinadas pelo contato direto com produtos altamente tóxicos e de consequências imediatas podendo levar o indivíduo à morte, mas também principalmente problemas crônicos, determinados pelo contato tanto direto como indireto a produtos, muitas vezes de baixa toxicidade aguda e por tempo prolongado. O agrotóxico é uma preocupação, ainda mais assim na área médica, né, que, principalmente na minha especialidade, que é a cirurgia pediátrica, no qual nós tratamos as malformações. E relacionado, é claro, aos gêmeos siameses, né, que nós hoje somos uma referência. E todos os livros, né, as pesquisas que a gente procura, o caminho fala em alteração do meio ambiente, porque o número de gêmeos siameses está aumentando. A cada ano que passa, você vê. Em Goiás nós tivemos um absurdo, né? De 1999 para cá, nós tivemos 14 casos nascidos em Goiás. As alterações, elas começam nos animais. Eu tenho várias fotos aqui de animais com duas cabeças, igual o ser humano esquiópagos, né, unidos pela bacia. Então as alterações começam lá e chega no estágio final, que é o ser humano. Desde a guerra do Vietnã, que é uma preocupação, que quando eles usaram o desfolhante, né, que é o agente laranja. Pra você ter uma ideia, depois de um determinado tempo, em 1986, eles tiveram, só de gêmeos siameses, tiveram 10 casos lá. Então, fora as outras malformações consideradas graves, né? Tem uma série de malformações neurológicas, ortopédicas, né? Criança com hidrocefalia, crianças que apresentavam só uma parte dos membros, né? Associado a cegueira. Então, é muito trágico. Eu acho assim que o uso indiscriminado e a maneira como ele está sendo utilizado... Recentemente a gente viu uma reportagem aí num programa de televisão aí, nacional, mostrando, né, que o contrabando dos agrotóxicos é um problema, porque às vezes eles são eliminados em determinados países, aqui não se usa mais, eles são excluídos. De repente ele vem para um país da América Latina e só um contrabando para o Brasil, eles garantindo como se fosse um produto de primeira qualidade. E na realidade não é, ele é danoso ao meio ambiente e logicamente vai afetar o homem, né? É fundamental que se desenvolva ações técnicas nas áreas de saúde, educação e principalmente agricultura, no sentido de diminuir o forte impacto que essa tecnologia, que veio para beneficiar a humanidade, vem exercendo na saúde pública e no meio ambiente. As evidências mostram que, por exemplo, transformação de peixes, até peixes hermafroditas, principalmente no nível do sistema reprodutor, que chegou no ser humano, através do depósito dele na gordura da mulher que vai amamentar a criança. A mulher que, por exemplo, ela ingere uma determinada quantidade, talvez não faça mal para ela, mas ele é depositado na gordura, quando ela tiver seu filho, ele vai mamar, né, vai tomar aquele leite materno e com isso ele vai entrar na corrente e vai mimetizar um hormônio natural.
e o organismo reconhece como sendo tal e passa a provocar as malformações. Essa é a principal teoria. Existe um ciclo aí, principalmente uma das preocupações que nós estamos pesquisando isso é o destino das embalagens. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes numa determinada fazenda ou chácara, o pessoal compra o produto, né, que vem numa embalagem. É muito comum ele cortar essa embalagem ao meio, vai ali no córrego ou na cisterna, lava aquele material e coloca o alimento para o gado, para as aves ali, né? Então ali, de lavar nesse riacho ali, o que acontece? Já vai contaminar o peixe. No solo, né, as aves ou os outros animais se alimentam da ração que estava acondicionada aqueles grãos acondicionados naquelas embalagens. Vão contaminar o organismo, que vão ser eliminados pela urina e pelas fezes, que vai contaminar o solo, que vai contaminar a grama. Quer dizer, então isso aí vira um ciclo. E chega ao ser humano. Então, o ser humano é o último da etapa que ainda vai apresentar mais malformações ainda. É importante você ter uma educação ambiental, desde do primário. As crianças têm que aprender o que é o meio ambiente, né? Porque a maioria não sabe. Eles acham que aquilo ali é bobagem e continua, porque ele não tem o conhecimento. Então, ele tem que adquirir esse conhecimento dos problemas que ocorrem. Por exemplo, quando eu estava na agência ambiental, uma das preocupações que nós tínhamos era o transporte de material desse tipo pelas estradas aí do país. Eu desconheço até hoje uma punição e se chegar a um determinado diagnóstico do que aconteceu com a mortandade de peixes, de animais. O que aconteceu? Eles divulgam, mas e o resultado? Cadê? Nós temos as melhores leis ambientais do mundo. O Brasil é, sem sombra de dúvida, campeão nisso. Mas as leis precisam ser cumpridas. Você vê, muita coisa já mudou no Brasil, porque o mais importante começa ali, nos pequenininhos, né? Eles saberem cobrar dos adultos as coisas que estão realmente sendo praticadas de maneira errada. O número de casos de gêmeos siameses, bebês ligados principalmente por bacia, tórax e abdômen, é alarmante. E as causas podem estar relacionadas ao mau uso ou o uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras. Os herbicidas causam grandes estragos ao meio ambiente. E nos seres humanos, a má formação em fetos é um exemplo dessa possibilidade. Teve o primeiro caso, Larissa Lohane, os pais trabalhavam na Embrapa, exatamente nessa área de pesquisa de lavoura, essas coisas, eles tinham contato com agrotóxico. Teve um caso de Goianésia que o pai era cortador de cana. E exatamente o produto que é utilizado na cana que tem sido assim apontado como um dos principais, porque ele também é um derivado daquele produto do agente laranja, a dioxina. Então, assim, a maioria realmente teve contato. Eu já pesquisei isso, inclusive eles mesmos falam, né? Algumas reportagens aí já falaram que eles chegavam em casa com a roupa toda suja de agrotóxico, assim, e não tem o devido cuidado. São pessoas pobres, né, que trabalham na zona rural. Isso que é importante. Todas as que eu digo, assim, 99,9% vieram da zona rural.